paz e amor a todos nós. Vocês estão vendo quanto tempo nós estamos falando a respeito da mediunidade? Quanta coisa que nós temos ainda em frente. Vocês nem imaginam que depois será falado a respeito de alguns tipos de mediunidades mais comuns e serão explicados como ocorre, os médios, sobre a maneira que eles têm que levar essas mediunidades e os cuidados que eles deverão ter. Então, tem muita coisa ainda a ser vista, gente. E sei que é um pouco cansativo, porque é tudo muito descritivo, muita coisa a ser falada. Então, a gente tem que aproveitar o pouco tempo para que seja em benefício que for falado, em grande benefício, grande ajuda para as pessoas. Considerando-se que a alma humana é originária da essência angélica de Deus, porque ela não reconhece instantaneamente a sua consciência divina ou a sua posição exata e distinta no seio do cosmos, uma vez que permanece indissolúvel e ligada a Deus. Nos responde Matiz. Durante a eclosão da luz crística, que se manifesta na intimidade de toda criatura, isto é, num processo endógeno ou de dentro para fora, o espírito do homem deve aperceber-se do mistério de sua origem divina, mas sem surpresas, sem violência, e a coesão de conhecer-se a si mesmo. Ele deve reconhecer e compreender o processo que o torna um ser indivíduo à parte no cosmos, embora sem fundir-se com todo o Criador, mas de modo gradativo e sem os hiatos desconhecidos. Seria um absurdo a consciência plena do homem ser-lhe revelada num passe de magia ou fruto de uma revelação integral e instantânea. Desde que o espírito pudesse reconhecer-se instantaneamente como uma consciência global completa, marcando a sua verdadeira posição e distinção no seio de Deus, sem passar por um processo ou aprendizado espiritual gradativo, então os mundos planetários que compõem as escolas educativas jamais teriam razão de existir. No entanto, as almas dos homens são entidades espirituais virgens e diferenciadas no seio da própria consciência cósmica, que depois desenvolvem a sua consciência física individual pelo acúmulo de fatos e das imagens vividas nas existências carnais ou nos intervalos de sua permanência no mundo astralino. A sua memória, no entanto, cresce e se amplia no infinito do tempo e do espaço, até consolidar-se num apercebimento consciente do ser indivíduo que, dali por diante, sente-se uno e inconfundível no seio do próprio Criador. Quer nos parecer que as religiões então funcionam como incentivo para o apressamento evangélico, ou seja,
para o mais breve apercebimento da consciência humana. Não é assim? O verdadeiro sentido do vocábulo religião, na acepção panorâmica da ideia, significa, na verdade, a religação da criatura ao seu Criador. Todo esforço que o homem efetua no sentido de aproximar-se ou assemelhar-se com Deus é sempre um ato religioso, porque o transforma e o eleva, isto é, o religa com seu autor. Religião não é somente a ideia de um culto ou dever sagrado para com a divindade, mas a mobilização dos recursos sublimes do próprio ser para então gozar de maior intimidade com seu Criador. O espírito do homem encontra-se ligado eternamente com Deus, em cuja fonte ele se originou e se alimenta. No entanto, apesar dessa ligação íntima e indestrutível que o torna a miniatura portadora dos mesmos atributos da divindade, ele deve reunir-se ou religar-se com o Pai, ampliando e divinizando a sua consciência pelo entendimento completo da vida e pelo sentimento crístico incondicional. Religião, enfim, identifica o estado de espírito superior do homem quando ele procura realmente maior aproximação com a verdadeira natureza de Deus. A criatura pode ser profundamente religiosa sem fazer parte de qualquer seita, credo ou igreja ortodoxa, pois é bem grande a diferença do estado da religiosidade que religa o homem ao seu Criador pela sublimação espiritual, em vez de participar de doutrinas ou agrupamentos de homens ligados pelos mesmos gostos e simpatias. Muitos santos e gênios viveram exclusivamente para o bem da humanidade e, no entanto, não participaram de nenhum movimento sectarista religioso. É tão forte e vibrante o sentimento de religiosidade no íntimo das criaturas, independente de qualquer compromisso doutrinário ou sectarista, que muitos pecadores transformaram-se, converteram-se ao bem ou religaram-se ao Criador depois da leitura de um livro comovente, da intuição do seu anjo da guarda ou da ternura benfeitora do próximo. Na profundidade de suas almas vibrou a ansiedade de aproximação ao Pai e não o medo do castigo, o dever sagrado de adorar a divindade. Entediados ou desesperados por uma existência falaz e tola, eis que um gesto, um olhar ou um convite os modificou completamente. E assim, amigos, vocês veem que uma explanação dessa, nós também chegamos também a conhecimentos, né, sobre as religiões que existem, né? O fanatismo que às vezes estraga até da pessoa, obrigando, querendo que aquele amigo vá, que se converta, como eles falam, e assim por diante. Então está nos dando um belo exemplo de como que a gente tem que se
falhar. Poderias dar-nos alguns exemplos dessas transformações de criaturas pecadoras convertendo-se subitamente ao bem? A Matisse. Maria de Magdala despojou-se de suas joias e abandonou seu palácio principesco, enternecida ante o primeiro olhar do sublime Jesus. Pedro bastou-lhe um simples convite para seguir o Mestre. Vem comigo, Pedro, e serás um pescador de homens. Paulo de Tarso abateu seu orgulho destruidor, convertendo-se ao cristianismo, ao ouvir em sua intimidade a voz terna de Jesus. Paulo, Paulo, por que me persegues? O jovem príncipe, Saquia Munir, confrangido ante o quadro trágico de um mendigo coberto de chagas, abandonou seus tesouros e as glórias da corte para tornar-se o Buda, o iluminado instrutor da Ásia e salvador dos homens. A faísca divina, quando eclode na alma humana, num dos seus momentos de grande ternura ou sensibilidade espiritual, ateia o fogo renovador do espírito e transforma um farrapo humano num herói, ou um tirano, um santo. Não importam os séculos e os milênios que já vivemos na matéria, em contato com a animalidade, no sentido de desenvolvermos a nossa consciência e enriquecermos a nossa memória sideral. No momento oportuno de maturidade e progresso espiritual, o anjo que mora em nós assumirá definitivamente o comando do nosso ser. E assim, caros amigos, voltarei em outra ocasião, porque muitas coisas ainda terão que ser ditas. Então, nós devemos ter um tempo. Que Jesus abençoe a todos nós.